Essa cozinha aqui se mostra ser um ambiente muito bonito, mas no dia a dia é uma cozinha que vai dar problema. E não é por causa de acabamento. Hoje eu vou fazer um raio-x de uma cozinha mal planejada e vou te mostrar erros comuns que somente aparecem depois que o ambiente já está pronto e o que é que pode ser feito para evitar isso antes da obra. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Antes de fato ir para os pontos do vídeo, eu vou apresentar para vocês o ambiente em que eu irei trabalhar. Foi um ambiente modelado, é um ambiente fictício, ele não acontece na vida real. E no próximo quadro, que vai ser o momento em que eu já vou começar a trazer os pontos, vocês vão ver aquele formato de tela tipo live stream, tipo os ao vivos, em que eu fico num cantinho da tela e vocês veem a tela do programa acontecendo de uma forma maximizada. Então, vamos aos pontos para a gente fazer essa análise. Vamos lá, estamos aqui na tela do programa, como eu havia dito. Aqui eu desenvolvi uma espécie de um projetozinho de uma cozinha, certo? E se houver alguém que é da área da arquitetura, muito provavelmente vai começar a identificar alguns equívocozinhos, mas calma, além de ter sido feito de uma forma rápida, foi feito também para identificar erros, tá certo? E o que é que acontece? Esse ambientezinho aqui, eu tenho aqui um 3Dzinho dele, e eu peguei o 3Dzinho dele, descrevi como seria esse ambiente e passei por um processo de realismo, né, que a gente da área chama de renderização. Consegui chegar nessa imagem. E fiz isso através de inteligência artificial, tá certo? Então, mesmo olhando assim essa imagem, vocês conseguem identificar algum, alguns equívocos na imagem, mas é a respeito desse ambiente que a gente irá tratar. Dessa cozinha aqui, que aparentemente ficou, ao menos eu achei bastante bonito, bem interessante a disposição das coisas. Só que há situações aqui, no que diz respeito à funcionalidade do ambiente, na funcionalidade da cozinha, que eu acho que é válido pontuar para que esses erros não persistam na situação de obra de vocês, tá certo? Então, eu vou estar sempre mencionando as coisas com base nesse exemplo aqui, e se for necessário também eu utilizo desse recurso aqui um pouco mais técnico, tá certo? Mas essa cozinha, ela aqui, é essa que vocês veem nesse ângulo, tá certo? Nós temos aqui a geladeira no canto esquerdo, a geladeira está aqui representada. Nós temos aqui um fogão na parte central, é esse fogão que vocês veem aqui. Nós temos um micro-ondas em cima e nós temos aqui uma pia na lateral direita, abaixo de uma janela. A gente tem também uma porta de acesso aqui na lateral esquerda, certo? Então, é a partir disso que nós iremos comentar os pontos do vídeo. Ponto número 1, circulação e fluxo. O primeiro erro aqui que pode vir a surgir nessa imagem, que eu peço para que vocês tenham cuidado, é como é que fica a circulação e fluxo das coisas que vocês irão utilizar nesse espaço e no uso durante o dia a dia. Eu vou pegar como exemplo aqui essa lateral esquerda, onde a gente tem a janela e tem uma porta. Olha um erro aqui que já começa a ser visível. A gente tem uma geladeira aqui que quando a porta, que a maçaneta está aqui, certo? Quando ela vier a abrir, ela vai fazer esse movimento. Ela vai curvar para cá, beleza? Curva aqui em cima também. E a porta abre aqui, tá certo? Quando isso acontecer, que tivermos uma pessoa aqui na frente, certo? Utilizando dessa geladeira, vai acontecer de ter um problema no fluxo por conta dessa porta que está aqui próximo. Ou seja, se nós tivermos uma pessoa utilizando a geladeira aqui, vamos olhar em planta. Só um segundo. Quando a geladeira aqui abrir a porta, vamos supor que ela abra para esse lado, como está lá a maçaneta, certo? Já fica difícil a situação aqui porque nós temos uma porta nessa lateral. E aí, se não tivermos o cuidado disso acontecer, vai, por muitas vezes, acontecer de, quando vocês quiserem utilizar a geladeira e tudo mais, ter que fechar essa porta aqui. Essa porta não vai poder ficar aberta enquanto a geladeira estiver sendo utilizada ou precisar ser utilizada. Outra coisa também é que para uma pessoa chegar aqui, ela precisa entrar, fechar essa porta e depois poder utilizar a geladeira. Fora que pode acontecer também de
essa porta aqui estar fechada, ver se consigo fechar ela. Ela estar fechada, certinho. Alguém chega, passa a utilizar a geladeira, que abre dessa forma. E aí, enquanto a pessoa está aqui, utilizando a geladeira, chega alguém aqui com tudo e abre a porta. Na hora que abrir a porta, pancada em quem está utilizando. Ou, pior ainda, aqui nesse caso, nesse cenário, ainda é uma porta que tem uma lateral de vidro. É uma porta nesse formato aqui, ó, que temos uma lateral de vidro, tá vendo? Imagina se fosse o contrário, imagina se fosse uma porta desses outros modelos aqui. Deixa eu pegar essa aqui como exemplo, que eu já tinha deixado aqui de prontidão. Aí é que o negócio conflita mesmo, ó, se não tiver ainda aquele espaço, se já tiver em cima. Então, das primeiras preocupações que eu queria passar para vocês é o formato. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo programa. O formato de abertura das portas com relação à disposição dos ambientes. Cuidado para que isso aqui não aconteça, ó. A porta abrir enquanto ela está bem próxima ali e pode acabar escondendo a geladeira ou conflitando com a abertura da porta da geladeira. Ou seja, cuidado no fluxo dos ambientes e por onde acontecem as aberturas. Talvez esse seja um ponto interessante, porque aqui vai acontecer o conflito de passagem, tá certo? Esse já é um ponto aqui que já dá para identificar por essa imagem, tá certo? Ponto número 2, posição de elétrons. Voltando aqui mais uma vez à imagem, a gente tem aqui os elétrons posicionados, nós temos uma geladeira, nós temos o fogão, micro-ondas, uma máquina de lavar louças aqui. Não é exatamente elétrico, mas a gente pode encaixar nesse grupo. Do que eu estou querendo me referir aqui também é a torneira com a pia. E uma coisa que é necessário se atentar, que aqui pode ser considerado também como um equívoco e seria interessante que acontecesse de uma forma diferente, é a geladeira que está aqui no canto direito, distante da área de preparo. Tá certo? A gente tem uma bancadazinha aqui, ó, um pedaço de bancada aqui, mas que já está ocupada. Não sei se pode ser considerado como área de preparo. Aqui temos outros itens de decoração. E o que de fato seria a área de preparo nessa região desse projeto seria tanto aqui, nessa lateral direita, como um pouco nessa lateral esquerda da pia, tá certo? Então, talvez a geladeira ficar distante dessa área de preparo não seja algo tão interessante. Imagino que por qualquer problema que seja, a geladeira tenha parado de congelar, de segurar a temperatura, algumas coisas começam a derreter, algumas coisas começam a pigar. Então, quando você tira da geladeira para levar até a pia, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o zoom, se não está próximo, se não está de fato vizinho, vai acontecer por muitas vezes, o que você tirar daqui para levar até aqui, respinga no chão. E aí vocês acabam sujando mais fácil essa região, tá certo? Fora que é muito mais cômodo quando você tem a pia vizinho, colado mesmo de fato, no caso nessa posição aqui da geladeira, porque aí se torna mais fácil o preparo dos alimentos. Então, talvez se invertêssemos a posição, se deixássemos a pia nessa posição e o fogão nessa posição, fosse ficar melhor para a funcionalidade da cozinha. E detalhe, pode parecer bobo, mas isso é algo que talvez aconteça bastante por conta disso aqui, ó. Tem muita gente que almeja a pia em uma posição que você consiga colocar uma janela na frente, para você conseguir ver o lado externo. Só que às vezes, para que isso aconteça, pensando nesse lado estético da coisa, nessa vontade de querer utilizar da pia, utilizar desse momento de lavar a louça, vendo algo da janela aqui, acaba prejudicando a funcionalidade do ambiente. Acaba tendo essa outra situação. Então, cuidado com a forma como são posicionados os elétrons, porque senão, na hora de fato, utilizar, possa acontecer de começar a surgir esses pontos de dores de cabeça. Ponto número 3, bancadas e medidas. Vou voltar aqui mais uma vez para essa imagem desse exemplo nosso, e uma das primeiras coisas que eu queria pontuar nessa situação de bancadas e medidas é o espaço de uso real, que seria o que mais ou menos? Imagina que vocês escolham fazer
uma bancada em L, como essa daqui que está nesse exemplo, que a gente tem uma parte aqui e a outra parte aqui, nessa lateral. E quando vocês pensam na medida da bancada, vou chutar aqui, tá? Não sei valores, tá, não sei, 1,80 por 2,40, algo do tipo. Vocês acreditam que a bancada vai servir muito bem para o que vocês precisam. Só que aí, quando vocês começam a considerar as coisas que vocês irão utilizar, como por exemplo, a pia que está aqui e o fogão que já está aqui, são elementos que obrigatoriamente já vão tirar parte do espaço da bancada. E aí, nesse cantinho aqui da imagem, a gente tem uma lixeirazinha. Aqui a gente tem uns faqueiros, algumas coisas decorativas e outros utensílios, tá certo? Imagina que aí possa vir a ter também um airfryer, alguma coisa do tipo. Coisas que você queira deixar por cima. Todas essas coisas, todos esses elementos, eles querendo ou não, acabam tomando espaço. E quando a gente de fato vai ver o que é que tem disponível para uso, talvez você não tenha assim tanto espaço como você imaginou que teria nessa bancada. Tem um espaço livre aqui, eu tenho um espaço livre aqui também, um pouquinho, e outra besteirinha aqui na frente. Mas quando a gente começa a pensar em espaço livre para uso, talvez não seja mais tanto. Então, ao considerar o tamanho das bancadas, considere também o uso delas. O que é que vai ter em cima das bancadas, o que é que vai ocupar espaço e o que de fato você terá espaço para as coisas. Eu não sei se você já vivenciou uma situação que fala, poxa, eu até tenho uma bancada legal, mas é tanta coisa em cima que não sobra espaço nenhum para trabalhar. Eu não consigo colocar uma tábua de carne que ela não fica, não tem um espaço para essa tábua de carne. Acaba que às vezes a tábua de carne vai ficar aqui na pontinha já quase caindo. Então considera as coisas que você vai colocar em cima da bancada para pensar no espaço para o uso do restante, tá certo? Outro item que vai dizer respeito às bancadas, que é propriamente as medidas. Por muitas vezes os fornecedores, as pessoas que executam, por exemplo, a galera da marmoraria que trabalha com as peças, com as pedras, né, determinam que a altura até o topo da bancada é 90, é o padrão e é isso que deve ser feito. É sim uma ótima média, que por muitas vezes, na maioria dos casos, vai ser utilizada, esses 90, só que não pode ser visto como uma verdade absoluta. Vai existir famílias em que o padrão de altura é um padrão baixo, onde a pessoa mais alta ali da casa vai ter 1,60. Tal como existem também famílias em que as pessoas são bastante altas e o padrão de altura vai ser ali no mínimo 1,83, 1,85. São pessoas muito altas. Em situações como essa, tem que ser feito um estudo ergonométrico para saber a altura da bancada, principalmente as pessoas que mais utilizarão da cozinha, para a partir de então fazer uma bancada com a altura correta. Talvez esse 90 passe a ser 92. 93. Talvez esse 90 passe a ser 87. E esses 3 centímetros aqui que eu estou citando como exemplo de diferença para mais e para menos, podem parecer bobagem, mas quando a gente considera no decorrer do tempo, isso influencia bastante, tá certo? Outra situação aqui também que deve ser considerada não é somente a altura da bancada, é também a profundidade. Deixa eu pegar aqui a profundidade. Isso aqui, ó. Do mesmo modo que, por muitas vezes, eles empurram lá a medida de 90 como se fosse a verdade absoluta, há situações onde as pessoas colocam que essa bancada tem que ser 60 e pronto, acabou. E aí, às vezes, o 60 não vai atender a necessidade real da situação. Às vezes, as pessoas compram uma máquina de lavar louça que possa vir com uma medida fora do padrão, que ela ocupa um espaço maior do que o que a gente imagina. E aí, para colocar essa máquina de lavar louça, você precisa ter uma profundidade maior. Há outras situações também que as pessoas gostam de utilizar, às vezes uma calha embutida para servir como escorredor de pratos, né? Atrás da pia, atrás da torneira. Em situações como essa também, você também vai precisar de uma largura de uma bancada um pouco maior que o comum. Então, se o maior tem 60, vai exigir situações que talvez você passe de 60 para 75, aumenta esses 15. Não sei, não estou dizendo que é esse o caso aqui dessa foto, não estou trabalhando com medidas, são somente números fictícios para exemplo. E é necessário também ter o cuidado, não dá para simplesmente chegar e falar, já que eu ainda não tenho certeza, eu vou deixar um negócio com bastante profundidade. É preciso ter cuidado com isso também, porque se não houver esse cuidado,
também e pesar demais a mão na profundidade, pode acontecer da pessoa que vai estar aqui utilizando, sei lá, simular um bonequinho aqui, uma pessoa, tá certo? A pessoa vai estar aqui utilizando. Ela não consiga alcançar o restante da bancada. Ela não tem braço para que o braço dela consiga ir até essa região do final. Então acaba que isso aqui também vai se tornar um espaço morto. Isso aqui não vai ter utilização, esse final de bancada. Então é necessário ter esse cuidado, tanto com a altura quanto com a profundidade, de acordo com o usuário. E também com o que vai ser utilizado naquele espaço. Se vai ter algum elemento que pede um pouco mais de profundidade, se vai ter alguma peculiaridade sua que vai querer que você coloque um pouco mais de profundidade na coisa. Se enfim, são esses dois exemplos. Não vou puxar mais coisa não, porque senão já vou entrar no próximo ponto. E no terceiro ponto é isso: bancadas e medidas, cuidado com o uso, cuidado com a altura, cuidado com a profundidade. Ponto número 4, armazenamento mal pensado. Existe uma premissazinha nessa parte de ambientação de cozinhas que fala que uma das formas de você deixar o ambiente mais elegante, mais bonito, é fazer com que o seu armário alto da parte da cozinha encoste no teto. Ou seja, é fazer com que isso aqui aconteça, ó, isso aqui que já está na imagem, tá certo? Só que por muitas vezes as pessoas não consideram que para fazer isso acontecer é necessário vencer a altura até o forro. Na construção, aqui no meio da construção, a gente chama isso de pé direito, que é a altura do piso até o teto, certo? Então, é necessário você vencer essa altura. E quando você não tem essa preocupação, a bancada ela vai ter uma altura ali, que, como eu citei no exemplo anterior, vai girar ali em torno de 90 ou algum valor próximo disso. Vai existir uma altura aqui para que as pessoas não batam a cabeça e consigam utilizar desse espaço, certo? E o restante vai ser o armário. Só que aí é que tá. Quando você faz um armário até o teto, sem se preocupar com a altura do teto, pode acontecer desse armário ficar muito grande, muito alto. E aí, veja só, quando o armário fica muito alto, a parte de cima do armário se torna inacessível. E aí, nem com as mãos para o alto você vai conseguir acessar o que está aqui na parte de cima. Poxa, é tão alto que eu não consigo alcançar. Só se eu fizesse aqui uma escadinha e deixasse ela na cozinha, que aí eu subo nessa escadinha e abro os armários de cima. É um caminho? É um caminho. Mas não sei se agrada a todos e também não sei se é tão seguro estar andando com essa escadinha por aí. Pode acontecer de uma pessoa cair, de uma pessoa, não sei, na hora que estiver no alto passar mal e aí já acontecer um tombo maior do que o que deveria. Então, assim, se não houver o cuidado, às vezes por esse capricho estético de vou fazer, eu quero, não sei, eu quero que encoste no teto. Mas, se não houver o cuidado, esse encostar no teto faz com que você tenha essa parte de cima dos armários inacessíveis. Então, é preciso ter cuidado. Vitor, há solução para isso? Sim, quando você considera essas situações em projeto. Já depois de feito é bem mais complicado e para mexer nisso iria dar uma dor de cabeça terrível. Principalmente se tivesse que mexer nos planejados, que é uma das partezinhas bem caras, tá certo? Mas quando se considera isso antes, já que você sabe que não vai poder, vai necessitar, na verdade, utilizar a parte de cima e não queria utilizar a ferramentazinha de uma escada, sendo que você quer também esse desejo de encostar, aí o que é que você mexe na parte do projeto? Na altura do forro. Quando você pensa antes em situações como essa, em detalhes como esse, você começa a considerar uma altura de forro menor na cozinha. Eu vou fazer com que a minha cozinha tenha um forro menor, mais baixo do que o padrão, ou mais baixo do que o que deveria, para que eu consiga encostar os meus armários no teto. E que, mesmo encostando no teto, eu ainda consigo utilizar todo o espaço do armário, de baixo a cima. Certo? Então, são situações que serão situações de escolha, que precisam ser apresentadas a você, que você precisa considerar, no caso, anteriormente, e que já é bom ir
começar a decidir coisas do tipo bem antes. Porque se não decidir antes, uma vez executado, para mexer vai ser muito difícil. E detalhe, decidindo antes, mostrando o que pode acontecer antes, como eu mostrei aqui com essas imagens para vocês no vídeo, vocês podem tomar as escolhas. Não, eu prefiro que eu utilize de fato a escadinha. Eu não quero utilizar a escadinha para acessar a parte lá de cima dos armários. Eu vou mexer nessa ideia, vou cortar todo o meu planejado e vai ficar uma brecha aqui em cima. Não tem problema, mas eu vou usar o meu armário de baixo até em cima e não vou precisar de escada. Então, assim, são situações que a gente vai mostrando. E da mesma forma que aqui, nesse exemplo desse vídeo, eu mostrei a vocês uma imagem realista para vocês verem já como acontecerá no futuro, isso é o que normalmente acontece no cotidiano dos profissionais arquitetos. A gente mostra essa prévia de como vai acontecer de ficar o ambiente e começa a comentar a respeito dos prós e contras do ambiente, do que pode vir ou não chegar a acontecer. Percebe que nenhum desses erros são técnicos demais? Que são erros, na verdade, de decisão que poderiam ter sido evitados antes de ter ido para a obra, antes de ter sido executado? Todas essas questões que aqui foram comentadas vai conversar diretamente com o que eu já abordei nos vídeos anteriores. Decidir antes evita retrabalho. Projeto não é um mero detalhe, projeto é estratégia. Se você ainda não assistiu, assista esse vídeo aqui onde eu falo sobre o que decidir antes de começar uma obra. E se você gostou do conteúdo, peço que se inscreva, deixe o like e se deseja ter mais vídeos de raio-x de outros ambientes, mais coisas que vocês gostariam que eu comentasse aqui, pode deixar nos comentários que a gente vai utilizar sim como recurso para a produção de novos conteúdos. Então, vou ficando por aqui e até uma próxima.